Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar nesta casa de oração, irmãos. Isso é maravilhoso. Amém. Minha esposa não pôde vir, juntamente com o Davi, porque o tempo virou. E essa noite foi bem difícil para a gente dormir por causa de poeira. A gente só vem a cada 2 meses, irmãos, e não tem ninguém ainda cuidando da casa lá para nós, né? Então, essa noite foi ruim para a gente dormir. Fui dormir, já era quase 5 e pouco da manhã. Mas estamos aqui, para a glória de Deus. Ela está lá na casa da mamãe dela. Eu também vos trago a paz do Senhor, do pastor presidente José Neves, do Ministério Campo Missionário ali de Luiz Eduardo Magalhães. Ele está lá no Goiás tomando conta de outro ministério também dele lá. E eu, com a minha esposa, estamos em Luiz Eduardo Magalhães ali, também na frente de um trabalho, irmãos. Amém? E trago a paz do Senhor da igreja do Tropical Vire 2, campo missionário lá também. Queridos, foi passado para mim, está dando estudo. Eu creio que a grande maioria aqui, se não todos, nunca viu dando estudo. Alguém aqui já viu dando estudo? Já? Levanta a mão aí para mim saber quem já viu dando estudo aqui. Eu quero saber. Lá em Luiz Eduardo nós estamos com culto de doutrina na terça e escola bíblica de manhã no domingo. Então temos 5 cultos durante a semana lá. Sendo que dos 5, 3, 2 são de estudos, um doutrinário e o outro bíblico mesmo. Mas eu procuro dar um estudo, irmãos, com dinâmica, ou seja, usando da igreja também, da nave da igreja. Amém? Eu procuro trazer as pessoas assim para dentro do estudo, para a gente poder aprender junto. Não é porque eu estou desse lado, irmãos, que eu sei mais do que quem está desse lado aí, não. Nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, porque coisa boa não é ensinar, irmãos. Coisa boa é aprender. Amém? O tema que o Senhor colocou no meu coração para trazer nessa noite, e eu creio que há algumas dúvidas aqui no meio do povo, é sobre jejum. Há alguém aqui que tem alguma dúvida sobre jejum? Para que serve o jejum? O presbítero Ronaldo já levantou um lá no fundo, a primeira dúvida. Antes de preparar o estudo, irmãos, já tem praticamente alguns anos que eu estudo sobre isso. Então eu vou passar só alguns tópicos para vocês aqui a respeito do jejum, Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Deixa eu ver onde a minha está aberta aqui. Em Mateus capítulo de número 4, e o versículo de número 2. Siga ali para mim, pastor. Eu sei que colocaram aqui para filmar, irmão, então normalmente vai sair só a minha voz um pouco, mas eu vou voltar, viu? Aqui, Mateus Cruz, quantos tipos de jejum você acredita que exista na Bíblia? Hã? 3? 3 tipos. Irmã Simone? Mais ou menos. Os 4 tipos, diaconisa Patrícia. Hã? 3? Presbítero Ronaldo, quantos tipos de jejum você acredita que tenha na Bíblia assim? Só um? Mais alguém? Joel? Missionária, diaconisa? Um só? Por que eu estou perguntando isso, irmão Joel? Porque às vezes nós vivemos na igreja, congregamos, assistimos pregações, mas tem certos tipos de assunto que às vezes a gente fica
meio ali. Mas até onde vai isso? Eu escutei 3, 4, 1. Se eu falar para vocês que eu separei apenas 6 tipos de jejum, e olha que tem mais. Eu peguei os principais ali que, assim, na minha opinião, acho que dá tempo, né? Cadê o relógio? Que hora que é? 8h05 agora? Então, o que acontece, irmãos? Jejum não é e nunca foi e jamais será dieta. Jejum não é para emagrecer com saúde. Jesus vai dar o exemplo aqui. Jejum é para você ganhar uma força especial no mundo espiritual contra principados, potestades, hostes malignas. Então, o jejum não é para você encaixar dentro daquela roupa que você quer. Não. Jejum é para você encaixar dentro daquilo que a Bíblia quer. Mateus capítulo 4, versículo 2. Quem pode ler para mim aí? Presbítero Maurício, pode ler? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quantos dias Jesus jejuou, irmãos? E à noite? Uma vez me perguntaram, irmão, só fala do dia. E Jesus comia de noite? Qual foi o propósito do jejum de Jesus, irmãos? Aqui, o principal, o ponto exato desse jejum foi para suportar a tentação de Satanás. Lembrando que Satanás chegou no final do jejum, ele não chegou no começo, no meio. Ele vai chegar no final quando Jesus está com fome. E ele vem tentar a Jesus a respeito do que, em primeiro lugar? Sobre a fome. O diabo quis atrapalhar o jejum de Jesus, sim ou não? Por quê? Porque havia um propósito naquele jejum. Todas as vezes que você for fazer um jejum para bater de frente com aquele que está tentando impedir o teu milagre e a tua vitória de chegar, não espere que ele vai chegar no começo e no meio do seu jejum. Ele vai chegar no finalzinho dele para tirar a sua graça. Jesus, ele vai se defender dos ataques do maligno em jejum ainda com a palavra. O diabo conhece muito bem a Bíblia, irmão, até melhor do que eu, qualquer um daqui. Ele acompanhou cada letrinha sendo colocada aqui. Os 1.600 anos ou 1.800 anos que a Bíblia foi confeccionada, ele estava observando tudo. Então, ele conhece a Bíblia como ninguém. Só não obedece, mas conhece. Pergunto: se Jesus tivesse jejuado 39 dias, ele perderia a bênção, sim ou não? Todo mundo fica com medo de responder, né? Irmão, nós estamos aqui para aprender junto. É, Senhor? Sim? Jesus queria jejuar 40 dias e 40 noites, sim ou não? Queria, pastor Flávio? Você acha que não? Por quê? Hã? Ele não precisava? Quase. Jesus era 100% homem e 100% Deus.
Como Deus, ele não precisaria, mas como homem, precisaria. O que determina, irmão, você receber aquilo que você vai buscar no jejum, é o propósito que você vai aplicar nele. Quanto maior for o propósito, quanto maior for o jejum, você pode ter certeza que maior ainda vai ser aquilo que Deus vai colocar na minha e na tua mão. Porque logo após Jesus resistir às 3 tentações, quantas? 3 tentações. A Bíblia diz que Jesus agora foi aonde? Ser batizado, descer as águas. Tem pessoas que jejuam antes do batismo, né? Tem alguma pergunta aí já? Já formularam alguma pergunta aí? Só parar aqui que eu paro na hora, viu, Ivan? Estou de olho em você já. É só avisar que, né, eu vou pausando. Vocês podem tirar qualquer dúvida comigo a respeito de jejum. Missionário, existe jejum, vamos supor, para expulsar demônio? Existe. Existe jejum para ganhar batalhas? Existe. Existe jejum para obter livramento? Existe. Jejum para ação de graça? Existe. Só aí eu já falei uns 4, 5, né? Mas calma aí. Abra comigo lá em Mateus, capítulo de número 17, o versículo 21. Então Jesus já inicia o jejum com 40 dias e 40 noites. Quem mais na Bíblia conseguiu jejuar 40 dias? Só Jesus? Daqui a pouco eu vou estar misturando Jesus com jejum. Vou estar falando jejum. Jejum. Quem mais jejuou 40 dias, Joel? Na Bíblia? Eu escutei um assopro daqui. Quase. Beleza. É que Moisés jejuou 80. Então vamos comer na Bíblia. Quem? Você está vendo que é uma coisinha simples, né? A gente vive na igreja, escutando pregações, ouvindo palestras, sempre está tendo estudo, mas são pequenos pontinhos que você fala matutando assim, né, missionário Paulo? Você fala, nossa, um negocinho simples dele. Só Jesus que jejuou 40 dias? Tem mais alguém na Bíblia aí, Jackson, que jejuou 40 dias, que teve essa força? Não? Tem, Paulo? Montar um visitante no estreito que ele volta mais nunca. Ah, é? Glória a Deus, então. Elias também, irmãos. Elias também jejuou 40 dias, 40 noites. Quem que está lá em Mateus 17, 21? Quem pode ler? A irmã Joana disse que é uma casta, é uma qualidade, é uma hierarquia demoníaca que não sai. Irmão, você pode rodar, amarrar gravata no pescoço do bicho, arrastar, pode fazer o que for, rolar no chão, não vai sair. Não vai adianta. Ah, mas em nome de Jesus, que o nome de Jesus tem poder. Ele está dizendo que tem certas hierarquias no inferno que não saem sem oração e sem o jejum. Sabe qual é o contexto disso daí? Jesus subiu para o Monte Tabor para se transfigurar. Levou 3 camaradas junto com ele, Pedro, Tiago. Logo após a transfiguração, Jesus desce, ficou 9 lá embaixo. Só que os 9 ficaram disputando com os doutores e com os escribas. Contenda. Não adianta jejuar e orar e ter contenda no meio. Também não adquire poder, não adianta.
E Jesus chega e já exorta: ó, vocês são homens de pequena fé. Traz o demoniado aqui. Ele expulsa. Os discípulos vão falar: nossa, mas como o Senhor conseguiu expulsar? Porque da hora que a gente está aqui lutando com esse demônio, Jesus fala: ó, tem certas castas, hierarquias que não saem sem jejum e sem oração. E sem oração e sem jejum, não sai. Irmãos, eu falo porque eu já vi em igreja pastores tirando a gravata, abrindo o botão, pegando endemoniado e arrastando para dentro do quartinho, porque não consegui expulsar os demônios. A última vez que eu expulsei demônio foram 6 legiões. Vocês têm uma ideia? 6 legiões de demônios. É demônio, não acaba mais. Mas sempre perseverando na oração e no jejum. Pergunta, presbítero. Os 40 dias e as 40 noites que Jesus e Elias jejuou, foi somente comida, né? Porque quando a gente falando, ninguém consegue ficar 40 dias sem beber água. Tá certo? É uma questão que levanta alguma dúvida na cabeça das pessoas. O nosso corpo humano, a ciência diz que a gente não aguenta ficar muito tempo sem água. Sem comida até passa um bom tempo, mas a falta de água vai criar o quê? Desidratação. Ou seja, quando esses homens jejuavam, irmãos, eram homens extremamente zelosos pela palavra do Senhor. Eles não jejuavam assim para se aparecer ou para fazer algo extraordinário para alguém vê-los, não. Eles faziam isso para que o nome do Senhor fosse respeitado e temido aonde eles chegassem. Elias, Jesus e Moisés nem comeram e nem beberam nada também. Foi 100% de jejum. O que o presidente falou é pertinente porque existe o jejum parcial. Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade de algum tipo de vitamina, de algum tipo de nutriente, algum tipo de cálcio, não pode fazer aquele super jejum completo. Não tem como, porque se algum tipo de deficiência vitamínica der no corpo da pessoa, a pessoa passa mal. Imagina, chega lá na OPA, o que você está? Não, estava jejuando e passei mal. Quem é o seu líder? Quem é a sua líder? Vocês estão entendendo? Eu conheci um pastor no ano de 2014, Luiz Eduardo Magalhães, que deu problema nos rins dele, de tanto jejuar. Porque se não tomar água, o rim automaticamente não trabalha. O único órgão que a gente tem no corpo, irmão, que trata de todo tipo de líquido, se chama rim. Ele passou a reportagem sobre um pastor que Deus colocou no coração dele, desejou ele fazer 40 dias de jejum. Quando foi no 26º dele fazer. Irmãos, deixa eu tornar um pouco mais sério, né, o assunto, porque assim, Jesus fala algo interessante em Mateus 7, no discorrer do capítulo, que nem todo naquele grande dia que disser: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, expulsei demônio, fiz mal e tal. Irmãos, tem muitos aparecendo que Deus falou isso, que Deus falou aquilo. A Bíblia fala que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, que dirá matar o seu servo de fome, né? Vai, meu filho, eu sou contigo 40 dias. Morreu, e agora? Vai processar quem? A Deus? Porque foi Deus que falou, né? Na boca do profeta. Eu sempre aconselho, é por isso que a gente vai ter essa dinâmica aqui. Eu fui dar um estudo desse em Barreiras lá, tive que dar esse estudo em 3 igrejas, porque eu conheci pessoas que diziam que jejuava dormindo. Vai? Vou jantar, né? Deixo o bucho desse tamanho.
Aí deu meia-noite, arrotando a janta ainda, você dobra o joelho e fala: Senhor, eu consagro agora o meu corpo, tal. Aí você vai jejuar dormindo. Que sacrifício é esse? Porque jejum é abnegar alimentos, se negar a comer, ou seja, você vai sacrificar a sua carne para que o seu espírito se fortaleça. Ó, camarada, estou jejuando e a camisa não para de aumentar. Estou jejuando, e cada tora já, de canela. Não, mas estou jejuando. Calma aí, irmão. A Bíblia fala que o jejum não engorda. Missionário, é sério isso? É sério. Jejum não é para tratar de estética, de beleza. Jejum é para você chegar, o demônio olhar na sua cara e falar: esse daí eu sei quem é, essa daí eu sei quem é. Então ele já vai se prostrando, porque ele já sabe que vai ser repreendido e vai ter que descer para o inferno, irmãos. Glória a meu Deus. O jejum impõe respeito no inferno. Você quer um exemplo em Atos dos Apóstolos? Os filhos de Cefas foi tentar expulsar um demônio. 7 filhos, usando o nome de Jesus. Chegou uma hora que os demônios olharam assim para ele e falou: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus. Agora vocês quem são? O demônio falou isso na boca de uma pessoa para 7 homens. A Bíblia fala, só estou falando não, que os demônios pegam aqueles 7 homens e rasgam as roupas deles, eles saem correndo nus, envergonhados. Meu Deus. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Abra no Salmo de número 109, versículo 24. Tiago Moeda, jejuar dormir não é coisa? Que maravilha, que gostoso, como é aquela lasanha, aquela feijoada. Aí eu vou consagrar, vai consagrar o que, criatura? Né? O bucho parecendo um cemitério de frango já do carro. Vai consagrar. Vai. Salmo 109, o versículo. O que diz aí? Diz aí, Mateus. De jejuar estão enfraquecidos meus joelhos e a minha carne emagrecece. Entendeu, Raia? De jejuar, os ossos do corpo já estão fracos e a carne está emagrecendo. Quando você vê um crente dizer: irmão, estou numa campanha de jejum e oração, e só comprando um número maior de roupa, jejua meia hora e come a bom Jesus da lata todinha. Irmão, uma vez eu estava numa campanha de jejum e oração, aí me convidaram para pregar, presbítero Ronaldo, num culto de sexta-feira de manhã na Rosa de Saúde Barreiras. Escuta isso. Já tinha 2 semanas que a gente estava nesse propósito de jejuar da meia-noite ao meio-dia. Aí quando eu chego lá para pregar no culto de Rosa de Sarão, a irmã falou: ô missionário, faz favor, entra aqui, olha aqui, que bênção. Irmãos, quando eu cheguei lá, isso 7h30 da manhã, eu entregava o jejum meio-dia. Eu não devia ter entrado naquela cozinha. Quando eu olhei na mesa, tinha pudim, 2 tipos de pudim, pão de forma, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, Coca-Cola, Fanta, pão de queijo. Eu falei: Senhor, já fui para a cadeira, falei: Jesus, aí já é demais. Não dá, irmão. A Bíblia fala: fugir da aparência do mal. Só que tem hora, irmão, que
Aí eu olhei para o pastor, o missionário vai pregar e tal. Sabe quando você prega e você mesmo não vê a hora que a pregação acaba logo? E eu não sentia fome, irmãos. Então eu aproveitava isso daí pela manhã. Quando chegou na hora de se alimentar lá, a irmã falou bem assim, o missionário que veio hoje foi um pregador e tal, então ele vai ser o primeiro a pegar. Ele me deu um prato. Acho que eu já tinha perdido uns 4 quilos, 5 quilos já. Hoje recuperei com uma velocidade. Ou seja, quando você for jejuar, pelo amor de Deus, vocês estão aqui, ó, não convida ninguém não para comer bolo, comer pão caseiro, comer coxinha, lanche da X-Man, não! Porque aí é tentação. Jesus falou, não adianta jejuar também e sair para a rua com o cara de crise de fome. O bichinho da barriguinha deve estar jejuando. Jesus falou isso. Quer jejuar? Jejua em casa. Ou fala, Senhor, dobra o joelho meia-noite, a hora que você quiser, irmão. Fala, Senhor, amanhã eu vou para o serviço na consagração até 8 ou 9 horas da manhã. Deus vai honrar. Aleluia. Não se preocupe. Irmão, eu tenho uma deficiência de caloria, de energética, que vem do açúcar, que dá energia e tal. Aí você fala com Jesus e faz o propósito. Jesus não quer que você cambaleando, parecendo um bêbado por aí, você não está jejuando também não. Senhor. O jejum é para você fortalecer o espírito, não ficar servindo de chacota, lá está que nem um ponto de Pentecostes, mas tudo bêbado, caindo fraco. Olha aí. Pronto. Está vendo? O que acontece? Irmãos, eu preciso tomar um medicamento. Senhor, o Senhor sabe da minha dificuldade, da área da minha saúde. Faça o jejum, faça um propósito com Deus. Deus ele me honra, não se preocupa não. Jesus não quer ver você não tomar um remédio para daqui a pouco estar lá passando mal, o povo ligando para o hospital. Mas não tem um remédio, tem nada, estava no jejum hoje. Não, irmãos, a gente tem que ser sensato, pessoas sensatas. Eu faço o jejum completo. Eu não como, eu não bebo. Quando eu vou fazer assim, é 2, 3 dias direto. Só oração e Bíblia, oração e Bíblia. É por isso que você nunca vai ver eu chegar aqui gigante, pode esquecer. Isso aí já é uma coisa desde a época da minha conversão lá de 2013 que vem comigo. Então já é um costume que eu tenho. Eu não posso aplicar isso de mim em vocês. Porque cada corpo reage de uma forma dependendo do tanto de horas de jejum. Aí a pastora está no serviço, chega a mensagem no celular, ó. A funcionária aqui passou mal, falou que estava fazendo um jejum de Daniel de 21 dias aí. E foi, né? Está lá na UPA, lá tomando soro. Misericórdia. Boa pergunta, irmãos. Boa pergunta. Eu aprendi na Assembleia de Deus, estou na graça. Falar que está no jejum quebra o jejum? Não. Desde que você fale com alguém da mesma fé que você. Você pode chegar aqui e falar: irmão, hoje eu estou num jejum aí fora, falar, amém, Deus te abençoe, meu filho, te derrama graça e força até o final. Porque tem pessoas que não entendem. Não adianta, não entendem. Às vezes chegar na casa da minha madrasta, ela é benzedeira, rezadeira, sei lá como é que fala. Aí ela falava, Cristiano, eu chegava lá, fazia uns bolinhos que frita na panela de pressão, você não tem bolinho polvilho, sei lá onde é aquele lá. Chibana, sei lá. Hã? É esse negócio aí. De manhãzinha, fritinho com café, mas nem cachorro sente nenhum cheiro.
Ela falava, Cristiano, o café já está ali. Eu falava, estou na graça, Marilena. Ela, amém, meu filho, já entendi. Ela não oferecia mais nada para minha manhã todinha. Ela sabia que eu estava em santificação, consagração. Qual a diferença do jejum e da consagração? Jejum, abster-se de qualquer tipo de alimento ou bebida. Consagração, consequência do jejum que você está praticando. É uma coisa ligada na outra. Glória a Deus. O jejum engorda, hein, segundo a Bíblia? Eu poderia até perguntar, eu posso perguntar para mim mesmo? Porque vocês perderam essa. Existe o jejum de 21 dias de Daniel, sim ou não? Existe? E aí, Matheus Cruz, missionária Paula Gasser. É o que mais me pergunta, irmão, se existe esse jejum. Em nenhum versículo você vai encontrar Daniel falando que vai jejuar 21 dias, até porque os 21 dias não faziam parte da cronologia de Daniel para orar. Apenas aconteceu. Não era propósito de Daniel passar 21 dias orando, porque Daniel queria uma resposta sobre a respeito dos final dos tempos. E quando o anjo Gabriel desce para lhe entregar a resposta, o príncipe da Pérsia vai e prende ele nas regiões celestiais, para não deixar Gabriel descer para entregar a resposta da oração de Daniel. Daniel não fez nenhum propósito ali de jejum, irmão, segundo o que está registrado. Já no começo do livro de Daniel, ele vai olhar para a mesa e vai oferecer da mesa e fala, não, eu vou jejuar da mesa do rei e vou comer da terra? Não, também. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Vamos fazer o jejum de Daniel. Aí você pergunta para quem está falando isso, qual o versículo que dá força para isso? Para a gente poder entrar, porque tem que ter prova. Se não tiver prova, não entra não. É problema. Vai dar ruim. Né? O que sustentou Daniel ali, você poderia até me perguntar. Porque Gabriel está preso. Daniel está de joelho, praticamente desfalecendo já. 21 dias. Buscando em Deus a resposta a respeito do final dos tempos. Quem é que estava fortalecendo Daniel ali? O propósito, a fé. A Bíblia fala que ele perseverou. Independente da dificuldade alimentar, ele perseverou. Daniel, dias. Ah. Dias, uma noite também. É. O dia já está À noite. Muito pertinente a pergunta, muito boa, porque às vezes as pessoas perguntam, irmão, a Bíblia fala, o homem, tem casos na Bíblia que homem é para homem e mulher, no caso os dois. Quando fala dias, também corre o tempo. Então tem o dia e vem depois a noite. E Daniel jejuou 21 dias, mas de noite ele se arrebentava de comer. Não existe isso, irmãos. Muito cuidado. Moisés passou 40 dias no monte e 40 noites, esperando a resposta de Deus para trazer os 10 mandamentos. O que acontece? Deus fala, desce lá, porque o povo se corrompeu. Estão adorando bezerro. Moisés desce, quebra as tábuas da lei. Aí Moisés volta e continuou para buscar o perdão de Deus. Mais 40 dias, mais 40 noites. Já são 80 dias e 80 noites, sem comer e sem beber. Aleluia. Só que também a Bíblia fala que quando ele desceu do monte, precisava colocar um lençol no rosto dele, de tanto que brilhava. Eita Deus. Crente que jejua e que ora, irmãos, é impossível você não brilhar. Eu sou professor de Bíblia já há quase 10 anos, irmão. Então não estranha não se eu começar a entregar algo de Deus aqui, se eu começar a profetizar aqui, que eu não sou teólogo de bacharel, não sou teólogo de faculdade, eu sou pentecostal
capítulo 3, o versículo 7. Então, o primeiro tópico, Jesus jejuou para suportar a tentação. O propósito de Jesus no jejum era para suportar a tentação do diabo. Logo após o segundo tópico, Jesus vai expulsar uma casa de demônio, porque explicou para vocês: se não orasse, não jejuasse, aqueles demônios não sairiam. O terceiro tópico diz o quê? Que é impossível uma pessoa falar que está jejuando e não para de aumentar o número da roupa. Que jejum é esse? É mais um de jejum do que jejum, né? Não é possível um jejum que aumenta a roupa do camarada. O que diz aí Jonas, capítulo 3, o versículo 7? O que diz aí, presidente? Jonas 3, 7. E fez uma proclamação que se divulgou em nível, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, se lhes der pasto, nem bebam água. Esse jejum nós classificamos na classe do jejum do arrependimento, do perdão. Jonas chega pregando e diz para o povo: só tem uma solução para vocês: arrependimento. Porque Deus já determinou a destruição de Nínive dentro de 40 dias. O rei daquela região ouve aquela palavra e fala: não pode destruir tudo não. O que a gente precisa fazer? Jejum. Só as pessoas? Não. Até os animais do campo, irmãos, vestiram pano de saco. Não puderam nem comer do pasto e nem beber da água do ribeiro. Pensa num jejum. Pensa num clamor agora. E a Bíblia diz o quê? Que Deus ouviu e viu o sacrifício de Nínive e perdoou aquela nação. Quem fazia muito isso era Jó, né? Saía no meio da madrugada para fazer sacrifício para os filhos, né? Os filhos gostavam de embriagar de vinho, ficar tudo doidão, né? Aí Jó saía na madrugada, ia lá no meio do deserto, escondidinho, e fazia sacrifício para Deus perdoar a vida dos seus filhos. Você está entendendo? Então tem jejuns específicos para várias áreas, irmãos, da nossa vida. Missionário, tem uma pergunta fácil. Eu posso jejuar por alguém que ainda não é crente? Eu posso jejuar para casar? Eu posso jejuar por uma porta de emprego? É tudo questão de propósito. Aleluia. Não se preocupe. Às vezes você fica até com vergonha: vou fazer jejum para isso. Não tem problema, irmãos, porque na medida que você vai alcançando o milagre, Deus ele vai te fortalecer no Espírito. Para que quando você receber o milagre e a sua bênção, a bênção e o milagre não tome conta da sua vida para você cair. Deus não quer que a bênção vire a maldição na tua vida. Tem gente, irmão, aqui nessa noite, que se Deus entregar um milagre, acabou. Deus. Vira até a cara para as pessoas. E olha que alcançou através de humilhação, de jejum, de oração. Mas se Deus chegar e falar: toma, a bênção completa, até a paz do Senhor é diferente agora. Deus. É só de longe. É só assim, ó. Deus perdoou Nínive, sim ou não? Por quê? Boa. Esther, capítulo 4, versículo 16. Eu vou andar com esse papel na mão, não vou saber aqui em cima não. Eu só fiz algumas anotações aqui. Vamos lá. Esther, capítulo 4, versículo 16.
Então o jejum que o povo fez nele foi para quê? Arrependimento. O Mateus colocou aqui um posicionamento também que é muito sério. Tem pessoas pegando esses tópicos de jejum e atraindo as massas para dizer: eu estou fazendo um jejum de tantos dias no monte, Deus vai te dar a vitória. Traz o envelope. O céu não negocia bênção. Aleluia. O céu não tem corrupto. No céu não há suborno. No céu não há privilégios. O céu entende de uma pessoa arrependida. O céu entende de um coração quebrantado. Não adianta eu chegar aqui e distribuir, Mateus? Como é que fala? Envelope e falar: o milagre urgente. Coloque aquilo que Deus colocar no seu coração. Irmão, você está achando que Deus vai colocar alguma coisa no seu coração? Se tem que vir de você. Aleluia, Deus. Você vai pegar um envelope do milagre urgente. Eu estou no jejum, irmão, estou lá no monte, eu vou consagrar, vou derramar o azeite. Mas é X o seu milagre. Quanto vale um milagre? Aleluia. Quanto vale você estar aqui agora? Aleluia. Esther, capítulo 4, versículo 16. Vou ver alguém aqui que eu não falei nada. Hoje eu estava lá na casa da minha sogra, quando chegou 6 mensagens lá, o povo já querendo que nós volta. Nós chegou segunda-feira à noite, hoje é quarta-feira, o povo já quer que nós volta para lá. É brincadeira? Esther, capítulo 4, versículo 16, meu João. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuma por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. Meu Deus. Não é nem para comer e nem para beber. Porque esse jejum nós conhecemos na classificação geral como o jejum do livramento. Radassa, como alguns conhecem aqui como Esther, ela tem no coração agora, por causa das armadilhas de Amã para destruir o seu tio Mardoqueu e toda a nação de Judá que está lá dentro da Síria, o quê? Que jejue. E é uma carta que ela escreve e leva para o povo judeu que estão ali. E o que diz na carta? Não é para vocês comer nada. Aleluia. Não é para vocês beber nada. Jejuai juntamente conosco. Porque se mesmo assim eu chegar diante do rei e perecer, que pereça. Que coragem, irmãos. Aleluia. Aleluia. Você entrar diante de um rei sem ser anunciado era pena de morte. Deus poderoso, Deus. Ah, que assopro. Deus. Olha aqui, que por causa de um jejum, de uma oração, já fechou sepultura. Lacaçu, Oh, Deus. já cancelou coisas tremendas aqui nessa terra. Pode até morrer, mas eu vou jejuar por ele, por ela. Eita Deus. Pode acontecer o que for, mas eu vou jejuar. Aleluia. Santo é o Senhor. O rei, quando ela entra,
Vem só a Espírito Santo, ela toca. Você está na minha presença. Venha. Pode pedir o que você quiser que eu vou fazer por você. Deus está falando com gente aqui nessa noite. É tempo de você bater o pé e falar: Senhor, eu já falei, não vou falar mais não, é a última vez. É isso. Oh, chega! É melhor arriscar o jejum na oração e correr o risco de ser morto, mas chega a presença, do que ser um corajoso e cair na mão do maligno sem a presença. Missionário, por que você falou Radassa? Porque é o nome de origem dela. E o rei poderia saber que era o nome dela, então deram o nome para ela de Esther. Diga, presidente. Tem uma parte interessante aqui, e ela, meu Deus, contra a lei. Sim. Ela A lei persa. ordenou. Sim. Deus fez com que eles avançassem vitória. Sim. Então Deus Muda o protocolo, muda a lei do homem, estatuto. Sim, beleza dela. Mudar tudo. O presidente me falou algo interessante. Por quê, irmãos? Quando Esther fala das leis persas, haviam leis naquela região que determinavam as pessoas se alimentarem. Então, ela sabe o risco que vai correr. Porque você sabe que quando você é escravo de uma nação, você vai ser treinado para se adaptar a toda a rotina daquele grupo agora. Seja na alimentação, seja na agricultura, seja no social, no civil, seja na religião, em todas as áreas. Você tem que se adaptar. E a alimentação fazia parte disso também. Mas como ele falou, Deus, Ele mudou a lei do próprio homem ali para estabelecer a vitória e dar livramento para o seu povo. Vai depois do jejum ou ela vai? Jejua antes. Ao final, ela se apresenta. De jejum ou No jejum, sem comer nada. Ela vai cheia. A mulher chegou lá, cheia. A sua irmã olhou assim para ela. Irmão, fala para você. Uma mulher que jejua, meu irmão. Que ora. Só que bateu o olho, você já fala, meu Deus. glória a Deus, aleluia. A presença. Você não precisa nem fazer esforço para entender que a pessoa é crente. Não precisa nem fazer esforço. Aleluia. Tem uma diferença. Claro. Tem uma diferença. Bora lá, bora. Mateus 6,16. Eu já falei um pouquinho, mas eu gosto de mostrar na Bíblia, né? É bom na Bíblia. Porque tem uns camaradas por aí que é esperto, rapaz. Tem uns mondragos por aí que é esperto. Estou jejuando, faço propósito 7 até a 10. Certo. Aí, antes de chegar às 10, no caso, eu senti muita vontade. Eu posso Legal. Pode sim. Existe o sacrifício da fé, mas não da saúde. Existe o sacrifício da fé. Deus quer ver você tentar. O que vale para o céu é a intenção. A Bíblia fala que quando Daniel dobrou o joelho, Gabriel falou o que para ele? Daniel, antes que saísse uma palavra na sua boca, Deus já tinha mandado descer com a resposta. Aleluia. Quando Deus vê a intenção do coração de Daniel, Deus conhece tudo. Falou, pode descer, Gabriel. Vai entregar a resposta. Intenção. Fé naquilo que você vai propor. Mateus capítulo 6, versículo 16. Quem pode ler?
diaconisa assim, está com o dedo em cima aqui. Eita, Ó. boa. Lê, meu filho, lê. E quando jejuares, não vos mostrei constritados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam, e verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É aquele tipo assim, Fábio, vem aqui, pastor. Vem aqui, pastor Fábio. Pastor Fábio é meu líder, irmãos. Aí vamos supor que eu estou jejuando. Aí ele olha para mim, irmãos. A cara de um crente feliz é diferente. Não é verdade? Tem brilho, tem sorriso. Independente do que ele está passando aqui dentro, irmãos, ou dentro do lar do serviço, o semblante não nega. Fecha a cara. Como é que faz? Fechar a cara. Faz uma cara de triste. Murcha, barriga. Vamos para dentro. Isso. Dá uma riadinha no corpo assim. Aí você imagina, você dá paz com um camarada desse. Você fala, irmão, você está com fome? Ele fala, irmão, muito bom, estou na graça. Estou no jejum aí. Fala, meu irmão, vai comer. Pelo amor de Deus, sai desse jejum, meu filho. Em nome de Jesus. É diferente. Então no jejum ele chega, a paz solucionada. Oh, glória, a paz sombrinha, abraça. E já profetiza a bênção do que chega assim. Ó. Senhor. Amém. Já cansado. Já chega cansado. Jejum não é para atrair dó e sensibilidade de ninguém. Jejum é para atrair a presença do céu. Jesus está advertindo quem no contexto? Os fariseus, que faziam isso como armadilha para capturar quem? As viúvas. Aí o bichinho chega todo formal, a Bíblia na mão, todo bem vestido e assim perto da irmã. Mulher sensível, vai olhar, vai ficar com dó. Não, espera um minutinho, tem um cuscuz lá em casa, tem uma piscina, tem um café, maratá quentinho, fica aqui, meu filho. Leitinho quente. Não fica nesse, né? Vamos melhorar esse semblante. Você está precisando de uma dracma, tidracma, tetracma, está precisando. Era tudo estratégia, irmãos. Nada contra, Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. Tem pessoas hoje que pregam com um saco de pano, né? Eu só não vejo jogando cinza em cima da cabeça que nem na Bíblia, mas pregam com um saco de pano. A Bíblia fala que dentro do propósito de humilhação tinha que se despir, colocar pano de saco grossinho ainda, ou seja, que não tem beleza nenhuma. A cor desse pano, irmãos, era tipo encardida de barro, de lama, porque era um pano usado basicamente na agricultura. E na época eles pegavam e jogavam cinzas para cima, quando não rapava o cabelo e a barba ainda. Né? E isso é um sinal de humilhação, de arrependimento. Hoje, meu irmão, eu lembro quando eu fui me arrepender, eu querendo parar de chorar, e a lágrima descendo, eu não posso chorar perto desse povo. Eles vão falar que eu sou chorão, mas eu sou durão, eu sou homem. E quanto mais eu pensava que eu era, mais Jesus dizia: você não é nada. Daqui a pouco o irmão chegou do meu lado, hoje é a noite. Eu falei: deve ser, porque eu consigo parar de chorar. Ele falou: você já se arrependeu antes de chegar no altar, bora lá. Bora, meu filho. Aí o irmão levantou a mão.
Eu cheguei chorando, irmãos, dobrei meu joelho. O pastor já começou a orar por mim ali e tudo, e aquela coisa. Hoje, na maioria das vezes, a pessoa vai aceitar Jesus. Hoje eu vou aceitar. Como assim? E a vida de pecado, de imundícia, de sujeira que acabou com o nome do pai, da mãe, com o nome da família. Que arrependimento é esse? Arrependimento é quebrantamento. É você ser quebrar. É você ser moído. A pessoa vem sorrindo. Meu pastor. Eu falo, eu olho, eu falo, Jesus. Estava pregando no Luiz Eduardo, é difícil sempre pregar lá, irmãos. Mas eu recebi um convite de um pastor que eu conheço lá, eu conheço mais ou menos 15 pastores lá, 20 pastores. Então, eu fui lá pregar numa campanha lá, mano. Aí no final, eu perguntei, né? Tem alguém aqui nessa noite que quer se arrepender da vida de pecado que estava levando? Aí levanta um casal lá no fundo. E vem, já com lágrimas nos olhos. Glória a Deus. Irmão, eu não sei como é que a pessoa consegue se desviar, passar muito tempo sem a presença de Jesus, depois quando volta seco, que nem a terra despertou nordestina. Né? Eu fico assim, Deus trabalha na vida de cada um de uma forma. Eu sei disso. Mas não é bonito você ver um homem chorando? Glória. Não é bonito você ver uma mulher chorando? Glória a Jesus. Não faz falta isso nas igrejas hoje. Aleluia. Irmão, eu sinto falta das lágrimas. É Deus. As lágrimas atraem mais a presença do que o seu glória, do que o seu amor. Porque as lágrimas, irmãos, é coisa íntima, que às vezes nós temos vergonha de mostrar perto de pessoas que nós não conhecemos. Muitos de nós choramos em casa, mas não temos coragem de derramar uma lágrima na igreja com vergonha, com vergonha da irmã. Igreja, irmãos, é um hospital para tratar as almas feridas, oprimidas, desesperadas, desanimadas. Sim, meu Deus. Aí vamos voltar para o jejum. Calma. Vai chamar pregador para dar isso. Vai. Isaías 24. Isaías capítulo 24. Versículo de número 16. A Bárbara chegou. João Marco também, meu filho? Vai ter um dever. Deus, isso vai ter que você. Isso, tá. Isaías capítulo 24, versículo 16. O que diz aí? Com cinza a terra, ouvimos cantar. Glória ao justo, mas eu digo: emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfeitamente. Sim, os pérfidos tratam perfidamente. Pérfidos são pessoas más, irmãos, pessoas malignas. Vocês entenderam a leitura? Vocês perceberam qual era o sistema do jejum? Essas pessoas jejuavam, irmãos, e não pensavam que iriam comer mais tarde. Eles não iam no mercado e falavam: mas vou fazer jejum, vou deixar isso guardadinho lá, vou comprar isso, vou comprar aquilo. A nossa geração é essa. A geração vai no mercado e fala: vou deixar essa biscoito recheado aqui, já que amanhã vou dar a consagração. Aí quando acabar. Não é ou não é? Hã? Você já fez isso? Nunca? O presbítero Mauro já fez? Rapaz, essa semana eu vou tirar para jejuar, mas vou deixar esse franguinho aqui, essa defumada, essa asinha aqui, esse colchão mole. Hã? Quem não, né, irmãos? O camarada está jejuando, irmãos.
E o pior é que aqui na Bahia o cheiro da comida é terrível, irmão. É um tempero que vai buscar você longe, parece que descobre, vai contra o vento o negócio assim, ó. Meu Deus do céu. E quando você sente o cheiro, é como se você já tiver. Oh, já foi embora, o quê? Mas quando você sabe não comeu mais sabor. Já foi? Já? Poxa, Quem quem é que vai jejuar? Parar na frente daquelas máquinas de frango que fica rodando. Quem é doido? da rua que vem ter isso aí? Hã? Sai lá. Tá engolindo a água pensando que é o frango assado. Da Lapa tá cheio de cerimônia. É ou não é? Hã? Da Lapa já vem mexicano. Derrubou o óleo. Como é que faz? Tem que tudo. Não dá. Tem que cortar aquilo que viu. Alguém que consegue resistir? Não, levanta a mão que eu quero te conhecer hoje. Eu quero te conhecer e falar, não, eu resisto. Eu não sinto vontade. Eu falo, está repreendido esse frango assado, está repreendido esse refrigerante gelado, está repreendido esse sorvete. Não, eu quero conhecer essa pessoa. Está repreendida essa pizza. Eita glória. Hã? A nossa geração? Não jejua, mas fica dentro de casa. Eu vi. E torce para o vizinho não fazendo nada que dê cheiro. É missionário. Uma coisa que dá muito cheiro aqui é feijão com osso, né? É missionário. Quando você escuta falando que começa a sair o cheiro, é no tique-tique, irmão. É missionário. Como é que faz, irmã Joana? Não faz. Fala, Jesus, até que eu subi, eu vim embora, vai lá na vizinha. Olha, mano, eu vou trazer uma tigelinha aí, amém? Já foi, presbítero. Não adianta a gente querer se enganar. Aí aparece agora até que bom no frito. Hã? Aparece até tudo frito. Tripa fritinha. Eu tô pensando que vai me chamar para falar do negócio. Você já comeu? Já comeu, não? Ele me chamou para falar de tripa frita. Já comeu? Tu já viu? Chega lá. Não, Deus me livre. vamos voltar. Volta pra lá. Vamos voltar. Volta pro Juju. Volta pro Juju que deixa mais fora. Peraí. Volta mais fora. Irmãos, meu Deus. Ah, eu continuo no jejum. Se eu ver tripa frita, eu continuo no jejum o resto da semana. Vou sair do jejum para quê? Né, irmão? Misericórdia. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Aí a prova é dobrada. Né? Você no jejum, Bárbara, se consagrando ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Louvando. Ah, eu vou ali rapidinho. Aí sai. Aí vem um cheiro. Sem vontade. Palmas para a Bárbara, irmãos. Palmas. É isso que eu chamo de resistir. Ela cheirou, mas não comeu. Cheirou feijão, né? É isso que eu chamo de resistir. Eita, glória. Vai. Eu não aguento, não. Parabéns, senhor. Então, o feijão aqui da Bahia é complicado. Não comeu, não? A comida baiana, Cheirou, mas não comeu, né? para você fazer jejum, você não pode sair de casa. Não pode. Ah, missionário, o problema é em casa mesmo. Como é que eu faço? Fica no quarto. Bota pano embaixo da porta, não passar cheiro, não passar nada. Fica lá. Porque o nosso sistema
psíquico, ele é muito sensível. Se você sentir um cheiro de uma comida gostosa, quem aqui que já não vai se imaginar comendo? Hoje eu estou na graça, oh glória a Deus, aleluia Jesus, Deus é bom. Abre a geladeira, dá de cara aquele pudim. O zóio amarelo te olhando. Hã? Fala, Jesus, eu estou na graça, está repreendido esse pudim, deixa eu voltar lá no quarto, deixa eu ir lá na sala, deixa eu ir para você não. É difícil ou não é? Vocês estão entendendo? Uma vez me perguntaram aqui na Lapa, missionário, eu posso fazer jejum e ir para a academia? Eu falei, você quer jejuar e ir para a academia no mesmo tempo? Como assim, né? Porque eu não tenho muito tempo, é corrida meu dia e tal. Eu falei, o ideal era nem você estar na academia. Quanto mais jejuar e ir para a academia. Imagina os varões, estão no jejum e vão para a academia. Aí chega na academia, como é que vai treinar? Olhando para o teto. Fazendo exercício do teto. Como é que vai treinar? Aí chega e vai fazer academia. Vai treinar olhando para onde? Eu não pode quebrar o jejum. Pode. Eu falei, não, irmão. O menino está com sono aqui. Pronto, deixa ele dormir, descansado. Se fosse demônio, é expulsado, mas é cachaça, não dá, não. Está no sangue. Mas depois nós vamos orar por ele. Então, assim, o ideal é não misturar as coisas, né? Temos que tomar cuidado. Irmão, posso jejuar na casa do crente? Pode, vai te fortalecer, vai te ajudar. Às vezes vocês podem jejuar junto também, para um ajudar o outro, não tem problema. Isso é muito bom, é positivo. Alguma pergunta? Gustavão, tem alguma pergunta ali? Tem nada, né? Não tem nada. Vive na igreja, não tem dúvida nenhuma. Está de boa, está certo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Quem pode ler para nós aí? Quem? Pastor Fábio, leia para nós aí rápido. 2 Coríntios. Quê? Não. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Tópico para servir o Senhor. Nos trabalhos, na fadiga, nos jejuns. Irmão, eu quero trabalhar em jejuar. Se o seu trabalho for leve, não tem problema. A qualquer sinal de fome ou fraqueza, dá uma saidinha, vai lá. Senhor, até aqui eu suportei. Obrigado. Sempre agradeça. E se alimenta. Deus, Ele ama, irmãos, o que tenta, que se esforça. Não que fica dando desculpa, porque eu mesmo for jejuar, misericórdia, eu não. Eu nem vou pedir para levantar a mão, mas se eu perguntar aqui, quantos aqui tem costume de jejuar pelo menos uma vez no mês? Né? São poucos que podem levantar a mão. Porque o jejum está sendo deixado de lado. O jejum está sendo de crente quadrado. Não, mas não precisa mais. Vamos louvar, vamos pregar e vamos bailar. E como está a nossa vida espiritual diante de Deus? Se Deus colocasse uma balança hoje aqui para medir a nossa vida com Ele, a nossa balança iria ficar devendo, na metade ou favorecida? Ia estar na vantagem. Como está a nossa balança diante de Deus? É bom para meditar. Isso é muito bom.
Porque tem muita gente que está devendo, não chega nem na metade. E é uma geração que muito quer, mas que pouco se sacrifica. É como se Deus fosse somente o provedor, mas não requeresse de nós também aquilo que é para a gente fazer para Ele. Aleluia. E o jejum, o pastor Fábio acabou de ler, Paulo falou que ele servia a Deus em todas as áreas da vida, inclusive com jejuns. Aleluia. Presbítero Ronaldo? É possível. É possível. É. Boa pergunta. Posso te responder biblicamente? Deixa eu ver aqui então. 2 Crônicas, capítulo 20, por favor. É gostoso treinar a Bíblia, não é, irmãos? Cadê a sua Bíblia? Entendi. Entendi. Sim. Eu vou mostrar para você a parte daquilo que vem da parte de Deus, da parte permissiva e a parte boa de Deus, que as duas vontades de Deus têm. 2 Crônicas, capítulo número 20, versículo 3 e 4. Vamos falar de vitória um pouco. A diaconisa Patrícia vai estar lendo, versículo 3 e 4. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá fez o quê? Convocou toda a nação de Judá para jejum. Missionário, qual o propósito do jejum? Para obter uma grande vitória em uma guerra. Qual foi a resposta de Deus? Josafá, eu ouvi a tua oração. Faça o que eu vou lhe mandar. Pegue todos os levitas da minha casa e coloque na frente da batalha. Enquanto eles estiverem louvando o meu nome, eu vou colocar armadilhas para derrotar o inimigo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Josafá obedeceu. Colocou os cantores. No momento que eles começaram a louvar o nome do nosso Deus, Deus colocou armadilhas para o inimigo cair. Você está entendendo o poder do louvor? O tanto de armadilha que o demônio trama contra a tua vida durante o dia, e de repente você está lá na pia, ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Oh, Deus. Né? Aí você não entende. Aí você chega à noite no culto, aí Deus usa o pregador dizendo que cortou laços durante o dia, enquanto você louvava no quintal, enquanto você louvava no seu trabalho, enquanto você louvava por onde você andava. Jesus. Então, essa estratégia veio através de uma convocação geral. Imagina a pastora Amélia falar: igreja, novos congregantes, todos que estão aqui dentro, domingo eu quero a igreja toda em jejum, das 7 da manhã às 5 da tarde. Por que no domingo, missionário? Porque é o dia que sai mais comida boa. É ou não é? Pronto. Durante a semana você vai entender o resultado do jejum. Aleluia. E nem demora muito, irmãos, a resposta. Quanto maior o sacrifício, maior a vitória também. Aleluia. O presbítero falou também, e pessoas que recebem vitórias, que não buscam a Deus, que não servem a Deus, não oram, não jejuam, não faz nada.
Então, é interessante. Claro que nós não buscamos a Deus porque Ele é um Deus provedor. Nós buscamos a Deus porque Ele entregou seu Filho por nós. Entendemos que isso é um sacrifício de verdade. Ninguém aqui tem coragem de entregar o seu filho para morrer por gente doida lá fora. Ninguém, irmãos. Mas Deus fala, ai, eu tenho essa fé. Tem não. Não se engane. Você não tem. Verdade. Você pode consagrar o seu filho a Deus. Agora entregar ele para morrer pelo mundo. Esquece. Esquece. As pessoas obtêm vitória. Não ora, não busca, não jejua, não faz nada. A Bíblia fala o que? Deus falando para Adão: comerá do suor do teu rosto. Então são esforços do próprio braço. As pessoas na caminhada recebem muita promessa de Deus. Você vai ser isso, você vai sair do trabalho. Tem pessoas que ficam guardando as promessas chegar. Só que Deus veio, essas promessas chegar, é preciso sacrifício do jejum. Se não jejuar, se não orar, a promessa não vai chegar. Vai ficar a vida inteira, vai não vai ser. O jejum, ele faz parte do cumprimento da promessa. Sim. Eles se derrotaram os assírios. Olha o que acontece. O jejum, ele não só atrai a vitória, como também a presença de Deus. Nós não jejuamos para receber, nós jejuamos para estar mais perto dele. É diferente, né? Você pode entender do seu jeito. Nós estamos num grupo de pessoas em que cada um aqui tem sua opinião formada, tem sua conclusão, tem seu modo de servir a Deus. Não tem problema. Eu só estou trazendo um estudo baseado naquilo que Deus colocou no meu coração. Fora eu aqui, alguém mais aqui que tem mais dúvidas a respeito do jejum? Levanta a mão. A última. Ah, tá, peraí. E outra coisa, irmãos, o jejum não é só para receber vitória. Para receber vitória, antes do jejum vem a palavra obediência. Glória a Deus. Porque não adianta a gente jejuar e orar e não obedecer o que a palavra diz também. Vai ser tudo em vão, não vai adiantar nada. Nós estamos em jejum. É possível receber certo a todo momento. Pronto. A todo momento. Por que Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, vai falar das armaduras celestiais? Na verdade começa no 10, mas no 12 já vai falar das armaduras. Por quê? As armaduras celestiais é justamente para revestir quem? O capacete da salvação vai proteger sua mente. O diabo está atacando aonde hoje, irmãos? Aleluia. Na mente das pessoas. Na igreja que a gente está pastoreando, Luiz Eduardo, às vezes eu pergunto para as pessoas: irmão, quem que pregou essa última mensagem que veio aqui? É uma legião de grito dentro da igreja. Ninguém consegue lembrar o que foi pregado quarta-feira passada. E isso me preocupa. Porque se a nossa mente for dominada por aquilo que satisfaz a nossa carne, pode esquecer, irmão, mas só vai ser um número na igreja. Deus. E um a menos na presença de Deus. Se a sua preocupação na sua mente for maior de adorar aquele que te chamou e te separou, esquece, irmãos. Somos apenas números e não escolhidos. Mais alguma pergunta? Sim. Jejum entre casal? Sim. Sim, completo. Sim. Ótima pergunta, irmãos.
Porque tem varão que vai fazer jejum e comunica a esposa. Aí tem noite que a esposa, né? Segura, peão. Não. Se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 8, Paulo vai advertir para os casais fazer tudo em comunhão, em consenso, tudo perfeito, comunicado. Você entendeu? A irmã resolve fazer jejum de 3 dias. O marido, imagina, ele chega de viagem e a mulher está no jejum. No jejum, para ele viajando. Aí o camarada chega, ô meu bem, não mandou na graça. Né? Já sai querendo falar em língua estranha. Estou cheia. Vem não. Aí a mulher vai estar na graça e o cara diz, Então, o que já começa a Patrícia falou é assim: desgraça é falta da graça, não é pelado, não é balão, não é nada. O próprio Jesus chamou uma igreja disso, viu? Não se escandalize com essa palavra, não. Tá? Então, aí, o casal, vamos fazer um jejum. Ou você faz ou eu faço. Se os dois quiserem fazer também, não tem problema. Deixa eu ver se está aqui. Tem uma passagem na Bíblia, em Êxodo, quando Josué capítulo 3, versículo também, Josué capítulo 5, versículo 3, disse Deus a Josué: diga ao povo que santifique, que os homens não cheguem nas mulheres. Em Êxodo capítulo 19, vai acontecer do mesmo jeito. Deus vai falar para Moisés: diga ao povo que santifique, 3 dias lavando as suas vestes e não chegue nas mulheres. Porque se chegar perto e sentir o cheiro, acabou. Acabou o jejum, acabou tudo. Então é importante comunicar ao esposo sim. Amor, vamos orar, vamos jejuar, porque senão vira bagunça o negócio. Né? Você chega cheio de amor para dar e a mulher fala: eita Jesus, eita glória, glória aqui, abraçadinha. Eita glória! Aí é glória. Aí, mas não. E a esposa vai abraçar o marido: ei, terra, ô manto da terra, ô glória. A mulher: que manto, que terra, rapaz? Sou eu. Tem que tomar cuidado, irmão. Era eleição. Pastor Valdemir falou ali: como é que você faz para não ser reconhecido quando você está jejuando? É o jejum se assai, disfarçado, escondido. Né? Para os irmãos da igreja, não tem problema você divulgar ou anunciar para alguém que você confia. Fala: me ajude em oração, que eu vou estar consagrando tal dia, vou estar jejuando, não tem problema. Você só não pode avisar ou demonstrar isso para alguém que não serve a Deus, porque aí é complicado, irmãos, né? Pode vir escândalo, pode vir palavras lançadas. O presidente falou sobre a seta que ele levou no jejum. Mas por que a seta foi lançada? Porque quanto mais você procura se aproximar de Deus, você está achando que o inferno vai ficar sentado de braço cruzado. Vai lançar seta, dardo inflamado. Dardo inflamado para produzir doenças terríveis na pessoa. Né? A seta é para você perder o sentido do seu propósito. Mais alguma? Exatamente. Ela mandou uma carta para avisar o povo para estar todo mundo em jejum. Então, tem mais alguns aí, irmão, é jejum que não acaba mais. E olha, eu só escutei: tem 3 jejum, tem 4 jejum, tem 1 jejum. E tem mais jejum aqui ainda. Mas para encerrar, não, para encerrar mais nada. Acabou já. É 9h25 já, irmão. Você pode aplaudir de Jesus nessa noite? Pronto, para quem nunca me viu dando estudo bíblico, hoje vocês viram. Né? Eu sou sempre dinâmico.
dinâmica, eu gosto de conversar com as pessoas, colocar as pessoas para participar dos assuntos e tudo, porque é importante a gente estar aprendendo da palavra do Senhor. E jejum é um tema que você pode ter certeza que poucas pessoas têm entendimento. O sentido de cada jejum. Lembre-se, quando você fazer um jejum, não vai mandar uma salada mista para Deus, não. Falou, Senhor, esse jejum é para abençoar meu casamento, para abençoar o quarto de emprego, para a gente poder viajar em paz, não. Todos os jejuns que a gente leu, e ainda mais os que tem, é um único propósito. Glória a Deus. Porque às vezes nós não conseguimos nem cumprir um. Imagina mandar uma salada mista de pedido para Deus dentro de um jejum só. Aí Deus te manda todas as vezes que você pediu. Aí você mesmo não vai conseguir nem administrar o que você pediu. Você vai ficar perdido em tudo aquilo que você pediu. Então jejum é um único propósito. Quem aqui já jejuou com algum propósito na família? Levanta a mão. Glória a Deus. Levanta bem alto, eu quero ver a cara de quem nunca jejuou na vida. Quem aqui já jejuou por algum propósito na família? Glória, 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 glória. Não adianta me olhar com essa cara. Quem mais? Deixa eu ver. Aqui todo mundo já jejuou também por algum propósito? Jackson não? Vai começar. Eu ver que a Raia também não. Aqui as três já tudo. Graças a Deus. O Ivan também não. Deixa eu ver aqui. Nem Gustavo que vive na bateria. Maria Clara também nunca. Não? Deixa eu ver. Aqui na frente. O altar, deixa eu ver aqui. Por que você está fazendo essa pergunta, Luciano? Para o estrangeiro? Não, para te ajudar, para te auxiliar, para te fortalecer, para te animar e saber que isso é uma comunidade. Ninguém está aqui para envergonhar ninguém, para constranger ninguém, não. Isso daqui é uma família, irmãos. Glória a Deus. E essa família, a Bíblia diz que vai morar numa cidade. Eita Deus. Então, nós estamos aqui para aprender. Isso é muito bom. Eu já fiz jejuns para vários propósitos diferenciados. Deus sempre entrou com providência em todos eles. Graças a Deus por isso. Então você que no jejum de Gustavo toca a bateria. Aqui é instrumento santo. Isso daqui é santificado para louvar a Deus. As mãos que tocam instrumentos para louvar a Deus tem que ser mãos santificadas. Glória a Deus. Microfone é santificado. As mãos que tocam o microfone tem que ser pessoas santificadas também. O altar é santificado. Para subir aqui em cima tem que passar pela loureira do Senhor, ser quebrado, amassado, saber o que é jejum e o que é oração. Meu Deus. Então é para isso, irmãos. Vamos jejuar mais, vamos consagrar mais, vamos aprender mais com o nosso Senhor Jesus. Eu estou alegre de ver a igreja, né? A igreja hoje está de parabéns, né? Glória a Deus pela vida de vocês que vieram aqui, né? Eu não pude trazer o Davi hoje, minha esposa, por questão de saúde, mas se Deus quiser, sexta-feira a gente vai estar aqui para vocês, né? Então, qualquer dúvida, irmãos, ainda a respeito de jejum, vocês podem mandar mensagem para mim, viu? Eu sou membro daqui, vocês sabiam, né? Vocês não esqueceram disso, não? Esqueceram? Esse povo está me olhando com uma cara. Vocês não esqueceram que eu sou daqui, não, né? É, famoso. Essa conversa social que está dando jeito. Vamos colocar de pé, queridos? Oh, glória! Olha só de falar. Está vendo como é que é? Aí numa próxima oportunidade que eu voltar, irmãos, eu prometo que a gente vai terminar esse assunto do jejum. Eu só trouxe alguns tópicos, ainda tem mais ainda para poder estar passando para vocês. Mas é muito bom estar aprendendo também. Amém? Vem, uma coisa.
aqui? Está dormindo ali? O nome dele? Ninguém sabe. Mas vamos orar por ele, irmãos. Vamos estender a mão na direção dele. É um culto de estudo, mas a gente crê na libertação, a gente crê nas mãos poderosas. Porque Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Pai, aqui eu te apresento a tua igreja nesse momento, Senhor, que veio se alimentar da tua palavra, porque a tua palavra diz: crescei na graça e no conhecimento, Pai. E nós estamos aqui para aprender com o teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado pela tua presença. Deus, a igreja agora estende as mãos na direção desse homem. E nós repreendemos agora todas as amarras do inferno contra a vida dele, contra a casa dele, contra a família dele. Que toda a corrente que está amarrando ele no vício essa noite, meu Deus, eu libero uma palavra de libertação sobre a casa dele, sobre o que fizeram contra a vida dele, palavras de maldição que foram lançadas contra ele, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, a tua igreja clama, a tua igreja pede nesse momento, Senhor. Nós intercedemos agora por essa vida, Pai. Que o Senhor levanta esse homem, meu Deus, como um obreiro na tua casa. Que ele seja cheio do teu Espírito Santo ainda, meu Deus. Trabalha, Senhor, liberta, Pai. Cura essa alma aflita, Senhor. Meu Deus, tira todo o vício, Pai. Tudo aquilo que foi feito em oculto, o Senhor traga para nós, meu Deus. A igreja ora, a igreja crê nesse momento, Pai. Assim como o Senhor nos libertou um dia do mundo, Senhor, liberta também esse homem, meu Deus, de todo o mal do inferno, meu Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Sente-se, queridos, rapidamente. Amém, meu Senhor. Agradeço o convite, prefeito Maurício, Deus abençoe. Louva a Deus pela sua vida, irmãos. Até esse final de semana a gente vai estar aqui na cidade ainda, né? Vou ficar lá na casa do meu sogro e da minha sogra, auxiliando eles também lá. Qualquer coisa, irmãos, manda mensagem, pode mandar mensagem, né? Ah, irmão, eu esqueci de perguntar isso. Pergunta no zap, não tem problema. Eu vou estar respondendo também. Resolvido algumas dúvidas, né? Resolveu algumas dúvidas, irmã Simone, presbítero Ronaldo, os demais irmãos aí. Qualquer coisa, estamos aqui no final do culto também, irmão. Eu não vou ser transladado, não. Sair daqui e subir, parece um casal. Amém, irmã Dionísia, que Deus abençoe. Alegria poder revê-la também, nossa irmã Joana, a todos vocês, irmãos. Eu morro de saudade de vocês. Você pode aplaudir Jesus nessa noite?